Dia, meus amigos e minhas amigas. Espera aí que eu tenho que desligar esse microfone, senão vai dar interferência. Agora sim, como é que vocês estão? Hoje estou aqui para receber o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula para falar com a gente da nova Lei de Improbidade Administrativa Anotada. Nova nada, da Lei de Improbidade Administrativa Anotada, que foi renovada, promulgada, revista pela Lei 14.230 de 2021, que causou ali um grande desconforto. Bom dia a todos que estão chegando, a todos que estão nos vendo em reprise, Spotify, Amazon. Deixa eu só falar para o Dr. Paulo que já estou ao vivo. Dr. Paulo. Olá, Dr. Paulo, bom dia. Já estamos ao vivo. Peraí. Vamos aguardar o Dr. Paulo para que ele entre aqui conosco. Bom dia. Estamos aguardando o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula para que juntos possamos entender a Lei de Improbidade Administrativa Anotada, lei essa que obra essa que analisa a Lei 14.230. Olha só, já estou com ele aqui no WhatsApp, Instagram. Só um minutinho. Aguardando o Dr. Paulo entrar, essa obra, como muito bem prefaciou o Dr. Roberto Liviano, traz a seguinte contextualização. É um privilégio para mim poder apresentar a sua obra que analisa a nova Lei 14.230 com a inteligência, densidade, técnica e argúcia que lhes são peculiares. Atenção agora, hein? Os prejuízos ao combate à corrupção decorrentes da nova lei, num primeiro momento, são gigantescos e catastróficos. Mas é necessário que estudiosos como o Dr. Paulo Garrido examinem com atenção as ruínas após essa verdadeira implosão, para que possamos juntar os cacos e reorganizar estrategicamente a proteção ao patrimônio público. O Dr. Roberto Liviano, para que vocês entendam, é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor em Direito pela USP e idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Ou seja, ninguém mais balizado para fazer o prefácio dessa obra, o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, que é formado em Direito pela USP, na turma de 79, vai fazer 49 anos, olha. Paulo Afonso Garrido de Paula ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 1980, logo um ano depois de se formar, permanecendo até hoje na instituição, ocupando o cargo de primeiro procurador de justiça de interesse difuso e coletivos, atuando em processos relacionados à improbidade administrativa, ações civis públicas da área de infância e juventude e outras relacionadas à defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos. É mestre em Direitos Constitucionais dos Cidadãos, é mestre em Direitos das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Olha só, tá aqui o Dr. Paulo, deixa eu já lhe convidar. O senhor aceita e aí a gente bate esse papo. Sua doutora Patrícia, bom dia, registrando aqui a sua presença. Doutor Paulo, como vai o senhor? Bom dia, tudo bem? É um prazer e uma honra recebê-lo aqui para Prazer é meu. falarmos juntos dessa obra que o senhor escreve, Lei de Improbidade Administrativa Anotada. E eu provocava aqui os nossos participantes com o prefácio do Dr. Roberto Liviano, falando assim, abre aspas, os prejuízos ao combate à corrupção decorrentes da nova lei, num primeiro momento, são gigantescos e catastróficos. E aí, eu deixo as palavras iniciais para o senhor. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos, a você especialmente. É um prazer estar aqui nessa live da Editora Foco. E dizer que a Lei de Improbidade Administrativa sofreu uma grande alteração e essa alteração ainda não está totalmente assentada na jurisprudência.
Eu, recentemente, até para uma obra do Dr. Roberto Liviano, escrevi um artigo cujo título é Punitivismo e Leniência. Ah, Nessa área da probidade administrativa, nós não devemos trafegar com a ideia de que todo agente público comete ilegalidades, né, criminalizando inclusive a política. E, por outro lado, nós não devemos também ser lenientes com aqueles que cometem atos sim. ilícitos em detrimento do público. Eu acho que, atendendo uma lei pendular, quando saiu a lei em 92, o que ocorreu foi que esta lei ela era muito punitivista. E foi interpretada, inclusive, pelo Ministério Público, pelos tribunais, de uma forma bastante rígida. E atendendo essa lei pendular, se chega no momento e fala, ó, precisamos rever isso. E se vai exatamente para o outro lado, de uma certa forma, caminhando na leniência em relação àquelas condutas que são ímpropas. Apenas um exemplo, depois podemos conversar sobre esse assunto. A lei estabelece a possibilidade, como ato ímpar, a, os atos que atentem contra os princípios da administração pública, legalidade, eficiência, etc. Muito bem. No passado, havia o caput do dispositivo, falava isso, e depois exemplificava algumas situações. O entendimento hoje é que essas indicações da lei são taxativas, ou seja, Acho que somente cabe improbidade naquelas hipóteses expressamente consignadas. Isso é de um atraso e leva também, de uma certa forma, a uma proteção legislativa insuficiente, descumprindo o próprio texto constitucional, na medida em que uma série de condutas, né, acabam ficando de fora da lei da improbidade. olha Desde, só. desde as menores, né? Por exemplo, o cidadão pede ao agente público uma certidão para defender os seus direitos, ou qualquer coisa que o valha. Muito bem. A negativa dolosa, oh, não vou dar essa certidão para esse cidadão, ele é contrário ao meu partido político que está no governo, não vou dar essa certidão. Esse ato sempre foi considerado um ato de improbidade. Hoje não é mais. Por quê? Porque não está naquelas hipóteses taxativas da lei. Taxativas da lei. Outro exemplo, né? Quem simula, isso aconteceu na epidemia, né? A pessoa simular que está ministrando a vacina e não está. É evidente que isso é improbidade. O poder Claro. público, né? Mas não é mais improbidade, porque não cabe naquelas hipóteses taxativas. Então, essa lei pendular levou a isso. Agora, eu ainda confio que, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o STJ, nesse trabalho de interpretação da Lei 14.230, que é de outubro de 21, 21. que mudou a lei de improbidade, vão acertar devagar, né? Vão acertando e criando uma jurisprudência, né? Que seja minimamente equilibrada. Porque o que nós precisamos nessa área, Léo, é equilíbrio, né? Bom É, senso. Exatamente, o equilíbrio. Claro, devemos punir o agente público, sem dúvida nenhuma. Todavia, não é a qualquer custo, não é encontrando alguma situação, né, para penalizar a política. Então, é necessário encontrar esse equilíbrio na efetivação da lei de improbidade. Perfeito. Doutor Paulo, o doutor Roberto, ele fala que houve essa implosão. Mas tivemos também aspectos que o senhor julga positivos com essa alteração? Sim, existem aspectos da lei 14.230 que são positivos. Um exemplo que está no âmago dessa nova lei. A penação por improbidade de ato culposo. Não é possível que você puna ato culposo, né, com as penas gravosas da lei de improbidade. Por exemplo, o administrador ele é incauto, o administrador ele não tem uma boa formação. Nós temos municípios que são muito pequenos. E a assessoria municipal é uma assessoria ali do dia a dia, do cotidiano. Sim, Né? Você punir com improbidade, com a perda da função pública, punir, né, com
proibição de contratar com o poder público, proibir, muitas vezes com um ressarcimento imenso, né? Por um ato que foi um ato culposo, não existiu dolo. Então, eu acho que a lei de improbidade, ela veio, de uma certa forma, nesse sentido, a lei nova, a estabelecer, olha, vamos punir quem pratica o dolo. Eu já entendia dessa forma, e outros já entendiam dessa forma. Era necessário sempre pesquisar a existência do dolo. Mas havia julgados que admitiam esta forma culposa, né? E punir de uma maneira tão drástica a forma culposa, me parece que era um equívoco. Isso caminhava dentro dessa ideia do punitivismo. Já havia sido resolvida uns anos antes, através de uma lei especial. Mas a aplicação, no caso de condenação, de todas as sanções. Já isso agora está na lei nova, mas precisou de uma lei, depois de muitos anos, para dizer, olha, não se aplicam todas as sanções por improbidade. Às vezes, a pena de multa é suficiente para você coibir aquele Resolve, né? ato. Resolve, né? Somente a pena de multa. Né? Ah, não, tem que aplicar a perda da função pública, isso e aquilo. Não era razoável, ainda que você tivesse comprovado o ato de improbidade. Um exemplo, o cidadão trabalhador, né, no sistema de licitações de um município, sempre trabalhou muito bem, não tem nada, não, absolutamente nada. Mas um belo dia, numa licitação, para favorecer um determinado amigo, né, que apareceu lá como licitante, ele pratica um ato ilícito, pequeno, de favorecimento. Olha, às vezes, pena de multa, né? Não perde o cargo que foi concursado. Né? Então, a pena de multa, um outro tipo de sanção, mas havia entendimento de que todas as medidas deveriam ser aplicadas. Então, isso, de uma certa forma, acho que era um exagero. Um Essa exagero. lei, embora, né, foi para um outro lado, quer dizer, facilitou ao máximo, né? Há quem diga, e o Roberto Liviano, que faz o prefácio, ele está lá no Instituto Não Aceito Corrupção, e ele tem uma grande inserção nesse combate, né, à corrupção. Então, ele, né, vai fundo em relação a isso, né, por força do cotidiano. Né? E é o meu Sim. cotidiano também, E era uma ferramenta, bem ou mal, uma ferramenta sem dúvida. impositiva, que ela por si só ela já gerava um certo receio, né? Houve agora É. uma perda de pressão, talvez. Sim, muito grande. Quer É. ver um outro exemplo, Léo? A questão relacionada aos atos culposos, mas no foco da lei de responsabilidade fiscal. Né? A responsabilidade fiscal é um dos valores do Estado democrático, sem dúvida nenhuma. O Estado não pode gastar mais do que arrecada e gastar de uma forma desmedida. Desmedida. A improbidade, quando se aplica do ponto de vista financeiro, né, se descumpre a lei de responsabilidade fiscal. No passado, a verificação disso era muito mais ampla, agora se reduziu também muito por força da nova lei, só nos casos que estão expressamente consignados ali no artigo 10, especialmente. Então, isso tudo, né, traz essa ideia de que é possível. Né? Vejam bem, nós estamos passando por um momento de uma grande corrupção, que é isso que está acontecendo no INSS. Né? Nossa. Isso é de um absurdo, além das questões criminais, né? Porque a lei manteve, a lei nova manteve, mas isso também está na Constituição, tinha que manter, obviamente, né? A responsabilidade pela improbidade, ela é distinta da responsabilidade penal. Nós temos que punir na esfera penal, Administrativamente, mas também na área da improbidade, principalmente através da recuperação daquilo que indevidamente foi incorporado ao patrimônio, né, particular, e também ressarcir o erário quando o erário experimentou algum tipo de prejuízo, algum tipo de perda. Né? Então, são situações que vêm aí e continua sendo um instrumento poderoso.
né? Eu brinco com os meus colegas dizendo o seguinte: olha, a luta por um Estado mais honesto continua, evidente, né? A probidade administrativa é a busca de um Estado honesto, né? Precisamos ter honestidade, né? Não é só legalidade, mas a honestidade mesmo do Estado, né? Agora, infelizmente, nós nos deparamos dia após dia, né, com situações onde o poder público, ou agentes públicos e o particular se aproveitam de algumas relações, né, lesando o erário, né, incorporando dinheiro ao seu patrimônio, enfim, numa situação que merece coibição realmente, né? E é para todo lado, né? Agora É. pela manhã eu via na Nova Brasil, uma rádio que temos aqui em São Paulo, uns dados de um relatório que saiu indicando que alguns magistrados do Brasil receberam até R$ 110 mil a título de auxílio alimentação em determinado mês. Poxa, Pois é, são coisas assim absurdas, né? é, E se não configura improbidade, beiram a improbidade. Mas como eu exatamente. disse, Há que ser apurado, é, essa leniência que às vezes, né? Quer dizer, o Estado brasileiro, né? Às vezes é muito leniente, permissivo, é, né? Com essas situações, né? Nós não podemos ter, do ponto de vista de justiça social, e você toca num ponto importante, nós não podemos ter diferença entre o maior e o menor salário no país, é isso. principalmente no funcionalismo. Tem que ser uma coisa Exatamente. equilibrada, né? Exatamente. Uma coisa Não que seja pode ter esses equilibrada. espalteiros de nenhuma forma. Eu tive uma grande professora de direito constitucional, Eliane Cristina, e ela falava: não é só corrupção. Quando acontece a corrupção, a improbidade, famílias vividas estão sendo perdidas, porque falta dinheiro para remédio, para hospital. Então, assim, é um tipo de atitude muito doída para o Estado social, né? Pois é. Imagine, né, aquele aposentado pobre que tenha perdido nessa questão do INSS R$ 100 no mês. Ah, É uma diferença para quem recebe um salário mínimo, uma diferença gigantesca. absurda, é isso aí. Não é possível uma coisa dessa, né? E depois de certa idade, eu costumo brincar que nós começamos a frequentar muito a farmácia, né? Eu, pelo menos, frequento, né? E compra. Olha, são caríssimos os É um remédios, absurdo, é um principalmente de absurdo. uso contínuo, né? Então, essas pessoas, é claro que tem farmácia popular, tem alguns programas interessantes, tem o SUS, etc., mas existe um gasto importante, né? Então, o cidadão tirar dinheiro de aposentado, como no passado, né? E já funcionei em casos dessa natureza, né? Tirar dinheiro da merenda escolar. Meu Deus! Né? Todos nós sabemos, eu trabalho muito na área da infância e juventude também, né? A criança muitas vezes vai à escola, né? Por força da Para merenda, comer. para Ela vai comer, para meu Deus comer. do céu. E alguém vai lá, o gestor, e pega o dinheiro que é canalizado para isso. Então, a punição nesse sentido, ela tem que ser exemplificativa, tem que ser severa, etc. Agora, nós não podemos cair nesse, né, punitivismo, porque tem muita gente que trabalha adequadamente. Eu não posso Exatamente. Exatamente. A gente generalizar. não pode colocar no mesmo balaio todo tipo de servidor, todo tipo de Uhum. funcionário público. Doutor Paulo, uma questão muito curiosa, a lei foi promulgada, foi promulgada pelo Fernando Collor de Mello, ela tem 25 artigos, e eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é a dinâmica dessas anotações de cada um? A quem está conseguindo ver com o vídeo, a gente tem aqui, por exemplo, o artigo 19, com 6 anotações sobre, e todos os artigos trazem pontos. Tem artigo aqui que tem. Eu peguei aleatoriamente aqui o artigo 12, ele tem. Peraí, que eu quero ser preciso. O artigo 12, ele conta, acreditem, eu deveria ter deixado marcado, né? Com 112 itens de anotação em relação ao caput e seus incisos. Então, conta para quem está nos ouvindo qual foi a dinâmica, qual foi o objeto do trabalho do senhor em cima dessa obra. Olha, essa obra ela surge por uma necessidade pessoal. Quando sai a lei nova, necessariamente tenho que estudar a lei para ofertar os meus pareceres, etc. E comecei a estudar a lei.
e trabalham comigo, analistas jurídicos, né, que ajudam na elaboração de pareceres, de pesquisa, etc. E eu senti a necessidade, né, de fazer uma interpretação, né, dentro, né, da minha noção de equilíbrio, né, para que nós pudéssemos defender determinados pontos de vista nesses processos de uma maneira mais técnica, etc. Então, essas anotações elas surgem inicialmente para o meu consumo pessoal. Eu vou Sim, fazer isso para facilitar no meu dia a dia, porque como as modificações eu preciso entender, né, esta lei e me debrucei sobre ela. E, e aí eu percebi que as minhas analistas, as pessoas que trabalhavam comigo, também estavam com a mesma necessidade. Me ligavam, olha, você já pensou sobre esse assunto? Eu falei, já, e etc. Muito bem. Aí isso vai ganhando corpo, né? Até que falei, olha, acho que eu vou publicar isso porque serve como uma, sem perder, obviamente, né? Porque nos processos, né? A gente não pode ficar no basismo, na superficialidade, isso. mas é uma obra de introdução a esse tema difícil, né? Que é o tema da probidade administrativa ou da improbidade administrativa, né? Então, passa pela análise dos dispositivos constitucionais, né, porque dão força à lei de improbidade, né, o 37 caput e o 37 parágrafo 4º da Constituição da República, né, Constituição. e vem e estabelecem aí as medidas. Então, essa obra ela vem desta necessidade. Quantas anotações, essa fórmula de anotações, há muitos anos atrás, né, com dois colegas meus, né, nós fizemos um ECA anotado. Lá atrás, quando saiu o ECA. Sim, Servia também para promotores. Né? Essa obra tem, sei lá, uns 30 e poucos anos. Muito bem, eu gosto desse sistema, porque eu fui durante muitos anos professor de curso preparatório para o ingresso na magistratura. Né? E eu dizia para os alunos o seguinte: olha, a experiência jurídica se faz através, né, da doutrina, se faz através da jurisprudência e se faz através da lei. E uma crítica que eu sempre fiz ao sistema de ensino jurídico é que se dá muito pouca ênfase à legislação. Há alunos do curso de graduação de Direito, eu fui coordenador do curso de graduação da PUC em Direito durante algum tempo, há anos, né? Saí de lá já faz também muito tempo. Mas, e o que se percebia é que haviam cursos com zero de legislação. A legislação era praticamente desconsiderada. O professor, principalmente quando o autor de um livro, ele indicava o livro dele, olha, esse aqui é o livro aqui que trata dessa matéria. Né? E a lei, né, que é o instrumento do cotidiano. E quando nós passamos para a vida profissional, para a advocacia, para o Ministério Público, para a judicatura, aí nós começamos a perceber que a lei é o principal instrumento de solução dos é conflitos. isso aí. Né? Nós precisamos ater o que a lei diz, a vontade do legislador, etc. Depois, o que os tribunais estão dizendo a respeito do assunto. E, em terceiro lugar, é que vem a doutrina. O que fulano, Beltrano tem entendido a respeito do tema. Nas provas da magistratura e do Ministério Público, naquela ocasião, o que se percebia era isso. Ou seja, se ficava na lei e o aluno não tinha sequer a experiência de manuseio da própria lei. Então, quando nós anotamos uma lei, estabelecemos ali, fazendo uma interpretação inicial, né? Não é uma interpretação, obviamente, sem perder né, a técnica jurídica, mas não é uma tese, não é uma dissertação de mestrado. Né? Na realidade, são anotações que visam a compreensão desses Compreensão. dispositivos. E eu tenho aqui, talvez, não sei se qualidade ou defeito, eu sou muito conceitual. Sim, No mundo jurídico, eu sou muito conceitual. Eu gosto de definir as coisas, o que é isso, o que é aquilo, etc. Eu acho que isso ajuda a compreender exatamente os institutos. Eu preciso saber, né? Se a lei fala determinado assunto, eu preciso saber que assunto é esse. Né?
não há, é, a lei de improbidade trata da sucessão de empresas. Bem, eu preciso saber o que é sucessão de empresas, o que é fusão. Não preciso fazer um tratado sobre isso, mas tem que ir na lei Tem que ter uma específica. noção exata, né? Saber do que se É, trata para poder aplicar a lei. vou na lei específica que trata dessa parte empresarial, está ali fusão, um artigo que compreende como fusão de sociedades, coloca ali naquela anotação. Né? Fala pessoa jurídica, e pessoa natural, enfim, é necessário buscar esses conceitos básicos e Sim. juntá-los para a formação de um conceito próprio, etc. Porque senão fica faltando alguma coisa. Aluno, às vezes, tem dificuldade de aprender porque não tem a visão de tudo aquilo que está no mesmo dispositivo. Ele vai para a finalidade só. Não, mas a lei trata de outros institutos. Quer ver outro exemplo da lei de improbidade? Quando trata do ressarcimento do dano. Ué, se não tiver uma noção de ato ilícito do Código Civil, como é que eu falo sobre ressarcimento do dano? Eu preciso ir lá no Código Civil e buscar também algum tipo de subsídio para entender o dispositivo. E a lei de improbidade ela sofre muito por isso. Ela sofre por isso porque, às vezes, até profissionais do direito querem interpretar a lei de improbidade a partir da finalidade, a partir do ponto final e não a partir do seu início. Né? Verdade. Né? Por isso que nasce, então, essa ideia relacionada a anotações, exatamente por força dessa necessidade pessoal e de quem trabalha comigo de ter algo que explicasse, né, de uma maneira sintética, mas sem perder a profundidade, esses institutos da lei de improbidade. Magnífico. E olha, para ilustrar um pouquinho para quem está nos vendo ou nos ouvindo em reprise também, doutor Paulo, eu trouxe aqui um, comentário 71, artigo 10 do inciso 13 da Lei de Improbidade Administrativa anotada. Olha só. Ao se utilizar o verbo permitir, o legislador compreende qualquer ação ou omissão de admissão, condescendência ou concordância do agente público ao ato de improbidade consistente na utilização de equipamentos ou pessoal da administração pública em obra ou serviço particular. O terceiro comete o ato de improbidade descrito no artigo 9º, inciso 4º desta lei. Ou seja, fica didático, fica prático. Aquele que pegar a lei de improbidade para estudar, estiver aqui no inciso 13º, vai ver um comentário do senhor pertinente ao verbo permitir. Ou seja, a obra ela é dinâmica, ela é em movimento, ela é brilhante. E eu queria lhe parabenizar. E, ao fazê-lo, transfiro ao senhor as palavras de encerramento desse nosso papo, que segue aqui registrado no Instagram da Editora Foco, também seguirá no Instagram do Léo da Foco, na página da Amazon e na página da Martins Fontes, sem esquecer do YouTube e do Spotify. Então, doutor Paulo, as palavras de encerramento são do senhor. Olha, só tenho a agradecer. Eu acho que essa parceria foi extremamente proveitosa, Que bom. necessária, né? A qualidade da Foco também é extrema, muito boa. Então, eu fiquei extremamente feliz de trabalhar com vocês, né? A forma, como sempre eu fui e muito bem tratado, de modo que fica também meus agradecimentos. Eu acho que essa parceria foi extraordinária e eu só tenho a agradecer a vocês. Nós também ao senhor, desejando sucesso e que novas edições venham à obra para que a gente possa continuar debatendo um tema tão importante, não só de direito, mas de justiça social, como o senhor bem disse. Se Muito Deus quiser, obrigado. se a saúde ajudar, Deus querendo, a gente vai em frente. Se Deus quiser, Ele quer. Exatamente. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e com saúde. Obrigado, doutor Paulo. Até logo, obrigado. Um grande abraço. Tchau.